Oi, tudo bom? Meu nome é Andréia Brígida, eu sou jornalista, sou escritora, já atuei também como professora. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, sou natural da capital do Rio, né? Sou carioca da gema, sou filha de portuguesa com brasileiro. Eu amo viver, adoro aprender e assim, eu tenho uma história muito bacana, uma história muito legal com uma doença chamada endometriose. A endometriose é uma doença que atinge aproximadamente 10 milhões de brasileiras e, de acordo com o Ministério da Saúde, 1 em cada 10 sofre com os sintomas da endometriose. Então, a minha história com a endometriose, ela começou lá em 2011, quando eu tive o diagnóstico, depois de sofrer com os sintomas durante quase 15 anos. E assim, por que eu fiz essa introdução? Para você que está me assistindo, né, entender o porquê desse canal, Andréia Brígida Endometriose. Acontece que quando eu tive o meu diagnóstico, lá em 2011, eu fiquei assim, estarrecida. Fiquei muito triste, chorei muito, não conseguia entender por que eu tinha desenvolvido endometriose, né? Naquela ocasião, na minha ignorância, eu achava que pelo fato de eu me alimentar bem, né, de eu não fumar, não fazer uso de nenhuma droga ilícita, eu achava que... Por quê, né? Achava como que eu vou ter uma doença assim? Eu nunca tinha ouvido falar de endometriose, mesmo sendo jornalista, trabalhando com informação, eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. E aí eu fui para um médico com um diagnóstico de mioma. Eu ia retirar esse mioma, eu já estava com os exames todos prontos, com risco cirúrgico pronto. E aí esse médico, para quem eu fui enviada, né, encaminhada, durante a primeira consulta, ele começou a conversar comigo para me conhecer, né, viu meus exames. E aí ele me fez uma pergunta que nunca nenhum ginecologista havia feito para mim. Ele me perguntou como era o meu ciclo menstrual. Me perguntou se eu tinha muitas dores, se eu tinha cólica, como é que eu ficava. E aí, para minha grata surpresa, ele tocou no ponto-chave, porque eu desde bem novinha, né, desde a minha menarca, que é a primeira menstruação da menina, aos 13 anos, eu sempre senti muita dor, né, no período menstrual. Eu ficava com a barriga muito inchada, né? Era uma dor horrorosa assim, no pé da barriga, uma dor que também atingia a minha coluna lombar, irradiava para as pernas, me dava cansaço, fadiga. Eu tomava muito analgésico, né? Muita bolsa de água quente que eu colocava na barriga. E assim, desde os meus 13 anos, né, a minha vida foi assim, remédio, água quente, às vezes indo ao hospital, tendo que ficar no soro, né? Tomando medicamentos fortes. E naquela consulta, lá no final de 2011, esse médico, esse ginecologista, ele, através de uma única pergunta, se eu tinha cólica menstrual, e de acordo com o meu relato, ele resolveu me pedir vários exames e para que depois dos exames prontos eu voltasse para ele. E aí eu vou contar no próximo capítulo, tá? Como é que foi que tudo foi acontecendo a partir do momento que eu tive o diagnóstico de endometriose. Assim, eu espero que a nossa jornada nesse canal seja muito bacana.
desde já, né, eu te peço para se inscrever, curtir e compartilhar, tá bom? Até o próximo episódio.